Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente à nossa série de tutoriais sobre o básico do Robot Framework e hoje a gente vai trabalhar com XPath. O XPath nada mais é do que uma forma de identificar os elementos das páginas web com que a gente vai fazer a automação web. Existem outras formas de identificar esses elementos, como por exemplo o CSS Selector, o próprio ID, tem o name também, tem o XPath. Tá? O XPath ele é muito mais versátil e poderoso, porque com o XPath a gente consegue ter uma possibilidade, né, de combinações de locators muito maiores do que, por exemplo, com o ID, que a gente fica limitado ao elemento ter um ID, ou name, por exemplo, que a gente fica limitado ao elemento ter um name. Com o XPath a gente consegue ser bem versátil. Então vamos saindo do Prezi aqui e vamos vir aqui. Vamos aqui para essa página aqui. Por que essa página aqui? Isso aqui é um renderizador, né, de HTML, em que a gente tem um corpo HTML aqui e dentro desse body eu coloquei alguns elementos para a gente entender mais ou menos como que funciona a montagem de um XPath. Lembrando que o objetivo desse tutorial não é ensinar HTML. Se vocês não sabem nada de HTML, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada no Google antes. Vou deixar até alguns artigos aqui na descrição do vídeo para vocês lerem e entender mais ou menos o que seria o HTML. Mas se você tem uma noçãozinha básica, o que eu vou falar aqui, eu acredito que já seja suficiente para você conseguir montar os seus XPaths. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a estrutura base do HTML. E dentro desse body aqui, que seria o corpo da página, eu coloquei alguns elementos. Antes de falar dele, vamos primeiro entender que toda página web, por trás dessa página web, a gente tem um corpo HTML. O HTML é uma linguagem de marcação em que a gente consegue marcar alguns elementos e depois personalizar esses elementos, adicionando informações, adicionando estilos, enfim, uma variedade de opções que a gente tem. Então, a gente consegue perceber que toda página tem por trás, toda página web tem por trás o HTML. Se você tiver numa página qualquer, como essa, e apertar a opção F12 do seu teclado, lembrando que a gente está utilizando o Google Chrome aqui, mas geralmente é F12 para os navegadores. Se você apertar F12, você vai ver que ele vai abrir essa janelinha aqui, que a gente chama de DevTools. Pode fechar isso aqui, porque é só o Chrome pedindo para a gente alterar o idioma do DevTools, mas não precisa. Vocês vão ver que tem essa abinha aqui, DevTools. Se vocês clicarem aqui nessa seção, vocês também vão ver que ele vai mostrar os elementos HTML da página. Tá? Então aqui a gente consegue perceber código HTML. Eu estou com a página da Steam aberta também, para vocês perceberem que até em uma página qualquer, outra página qualquer, o corpo também vai ser HTML. Façam o mesmo processo, de apertar F12, que vocês vão conseguir perceber aqui diversos elementos HTML, tá? Então vamos voltar aqui para nossa página para entender mais ou menos o que eu quero passar aqui. Isso aqui, esses aqui todos, né, são elementos HTML. O button, ele é esse elemento HTML aqui. O select, ele é todo esse elemento aqui, tá? Sendo que o select é essa caixinha para selecionar e as opções que aparecem aqui são esses options, tá? O text area é esse elemento aqui, é uma caixa de texto em que a gente consegue digitar informações. O input é esse aqui, tá? Esse elemento aqui. E a div é esse bloco aqui, tá? A div é como se fosse um bloquinho, né? Um bloco, uma seção aqui do HTML. E por que eu trouxe isso aqui? Para a gente entender como é fundamentada a base do XPath. Vou abrir o bloco de notas aqui para a gente entender como seria a montagem do XPath. O ideal, quando a gente monta o XPath, é sempre se atentar aos atributos que o elemento possui. A ideia é que o elemento ele seja único. Quando a gente está automatizando, a gente precisa que o elemento seja único para que a automação não se confunda e clique no elemento errado. Então, por exemplo, se eu quero criar o XPath desse botão aqui, eu tenho que identificar um atributo desse botão que seja único
para que eu consiga localizar ele. E o que seria um atributo? O atributo é tudo isso aqui que está na tag. Tá? Por exemplo, o style é um atributo. O ID, ele é um atributo. O name também é um atributo. O type é um atributo. Placeholder também. Enfim, tudo que a gente coloca aqui dentro da tag, tá? Geralmente da primeira tag, quando tem duas, e quando tem uma só, fica dentro da própria tag aqui. Tudo que a gente coloca aqui é um atributo, tá? É um atributo HTML. E esses atributos são utilizados para a gente localizar os elementos. Então vamos encontrar aqui, vamos criar o XPath desse botão. Para isso, apertem F12, vai abrir de novo o DevTools aqui. Eu não gosto de deixar o DevTools colado aqui, então eu coloco ele de forma independente. Só vocês clicarem aqui, ó. Tem outras opções, mas eu vou marcar essa aqui para ele ficar separado, tá? Então eu tenho o DevTools aqui, deixa eu só redimensionar, pronto. Tem o DevTools aqui, em que ele vai mostrar para mim o HTML dessa página, tá? Aqui tem todo o HTML da página inteira, tá? Não tem somente esse HTML aqui, a página inteira. E eu quero localizar esse botão, quero criar o XPath dele. O que é que eu faço de primeiro passo, né? Como eu consigo ver o HTML dele? Obviamente que a gente está vendo aqui, mas em uma situação em que a gente não conseguisse ver, é só a gente fazer o seguinte: DevTools aberto, clica aqui nessa opção, que com essa opção a gente consegue encontrar o código HTML de qualquer elemento da página. Por exemplo, eu quero encontrar esse código HTML aqui, seleciono ele, que ele vai me mostrar aqui nos elements. Nesse caso, a gente quer encontrar o do botão, então a gente vai clicar aqui no botão com essa opçãozinha. Ele vai mostrar aqui pra gente. Pronto. Agora a gente vai começar a escrever o nosso XPath. Eu vou abrir o bloco de notas aqui, só pra gente escrever. A estrutura básica do XPath, ela é a seguinte. Começa com 2 barras. Após as 2 barras, a gente coloca qual é o tipo do elemento que a gente está buscando. Lembrando que tipo de elemento são esses aqui, tá? Button, select, option, text area, input, div. Todos esses são tipos de elementos HTML. Obviamente que existem outros, tá? Se vocês pesquisarem um pouco sobre HTML, vocês vão perceber. Mas vocês também conseguem perceber o padrão. Se tiver nesse padrão de tags, tá? Tags aqui, fechando tags, ou até mesmo nesse padrão aqui de uma tag única, mas com o padrão de tags, vocês já conseguem perceber que se trata de um elemento HTML. Então, você já vem aqui que o elemento que a gente precisa passar, já que a gente quer identificar esse botão aqui, é o button, tá? Porque quando a gente pega essa caixinha e marca ele aqui, ele vai grifar aqui em azul esse código. Esse código é referente a esse botão, que é do tipo button. Então, a gente vai colocar button. Depois disso, a gente vai abrir e fechar colchetes. Dentro desses colchetes é onde a gente informa qual atributo a gente quer utilizar para localizar esse botão. No nosso caso, a gente vai utilizar o atributo style, porque não tem um outro atributo aqui para a gente utilizar que faça com que esse botão ele seja único, né? O que a gente tem aqui é o style. Porque a gente sabe também que não existe um outro botão com o fundo dourado nessa página. Então, dentro aqui dos colchetes, você vai colocar uma arroba. Isso aqui é padrão, tá? Estrutura padrão. E aqui dentro você vai colocar o atributo que você quer. No nosso caso, vai ser o style, background, color, 2 pontos, gold. Fechar aspas. Pronto. A gente já criou aqui o XPath desse botão. Como a gente faz para testar isso aqui, Bianca? Simples. Copia esse XPath aqui, Ctrl C. Vem aqui nessa abinha de novo, DevTools, nessa seção de elementos, aperta Ctrl F, que ele vai abrir essa caixinha aqui. Aqui você digita ou cola o seu XPath. Pronto. Assim que você colar, ele já vai selecionar aqui, vai grifar em amarelo, qual é o elemento a qual esse XPath se refere. Que no nosso caso, é exatamente o botão que a gente está procurando. Percebam também que quando ele grifa e a gente passa o mouse aqui em cima, ele destaca lá em cima que a gente está referenciando esse botão. Uma outra coisa muito importante que precisa acontecer é que está marcando aqui 1 de 1, ou seja, a gente identificou aqui o XPath único, tá?
esse XPath só leva a um elemento, que é exatamente o que a gente precisa. A ideia da automação é a gente identificar um locator único para cada elemento, para que a automação ela não se confunda, tá? Vamos criar aqui outros XPaths para a gente ir praticando. Agora, eu quero criar o XPath desse input aqui. Como eu vou fazer ele? Simples. A gente segue o mesmo procedimento, vem aqui, tá? E seleciona o input que a gente quer selecionar. Aí vocês me perguntam, Bianca, eu não posso escrever o XPath diretamente aqui? Pode, mas acontece uma coisa bem chata que me incomoda, que à medida que eu estou digitando, por exemplo, eu coloquei as barras aqui, o elemento do tipo input, eu vou escrever input aqui, ele já saiu do elemento que eu estava buscando, tá? Ele já foi para um input qualquer. Então isso atrapalha. Então eu prefiro vir aqui e escrever no bloco de notas e depois passar para aquela abinha. Então, seguindo a estrutura do XPath, sempre começando com 2 barras, colocando o tipo do elemento. Nesse caso aqui, ele é um do tipo input. E agora o atributo que a gente quer buscar. Obviamente que se a gente buscar por type, é provável que existam diversos inputs do tipo type. Mas vamos testar aqui, só para ver o que acontece. Não é tão bom utilizar o type, tá? Porque é uma coisa bem genérica. É só o tipo do input. Não faz ele ser único em nada. Então não é tão legal, mas vamos fazer esse teste aqui, só para vocês verem como funciona. Nesse caso aqui ele só encontrou 1, tá, pessoal? Mas não é tão legal porque, como eu falei, é algo genérico. Para essa opção aqui, vamos utilizar o placeholder. Por que o placeholder? Tá? Eu vou até copiar isso aqui e colocar aqui. Por que o placeholder? Tá? Porque o placeholder é algo visível para o usuário. Deixa eu voltar ele aqui. O placeholder é algo visível para o usuário. Quando a gente está montando o XPath, a gente tem que tentar sempre localizar, né, sempre utilizar atributos que dificilmente sejam modificados. Então, por ordem assim que a gente pode escolher, é sempre buscar por ID, name, que são atributos únicos, tá? São atributos únicos que sempre vão estar lá, que dificilmente vão ser modificados, porque eles são feitos para serem atributos únicos, porque alguém utilizou em algum lugar, ou por atributos que aparecem para o usuário. Por que isso? Porque os atributos que aparecem para os usuários, as informações que aparecem para os usuários, elas são muito menos suscetíveis a mudanças, tá? Dificilmente elas se modificam. Então, por isso, usem essa ordem, né? De sempre buscar atributos que sejam ID, name ou outros atributos que apareçam para o usuário, porque a probabilidade deles serem modificados é bem menor, tá? Nesse caso aqui, a gente vai escolher o placeholder. Então, vocês podem clicar aqui, ó. Podem dar 2 cliques aqui, que ele vai abrir essa abinha. Vocês podem copiar. Ctrl A, que ele seleciona tudo. Vocês só precisam vir aqui e apagar o type e informar o placeholder. Copia aqui, volta para cá, a gente cola o nosso XPath, dá Enter, pronto. A gente identificou aqui o nosso input, tá? Agora, vamos voltar aqui para o nosso código da aula anterior. Então, o desafio agora para vocês é pausarem esse vídeo e tentar transformar esses IDs aqui e name em XPath. Ou seja, vocês vão construir os XPaths disso aqui, tá? Podem voltar lá na página e procurar da forma que eu mostrei. Mas nesse caso aqui, como a gente criou as variáveis com o tipo do elemento, tá vendo? Input, text area e button, vocês não precisam voltar lá para construir o XPath. Mas, nesse desafio aqui, vocês vão pausar o vídeo, vão tentar fazer e vão voltar aqui e conferir se o XPath que vocês construíram da match, né, estão de acordo com o XPath que eu vou colocar aqui, tá? Então, pausa esse vídeo e eu vejo já. Bom, se você já finalizou, eu tenho aqui alguns XPaths que eu já criei que são referentes a esses aqui. Então, vocês confiram aí e vejam se o XPath de vocês estão de acordo com esses aqui que eu criei. Se está de acordo, então perfeito. Você entendeu a essência de como montar um XPath
e com certeza você já vai conseguir montar o XPath aí da maioria dos elementos. Vamos fazer um teste agora. Vamos pegar todos esses XPaths aqui e substituir os IDs e rodar o código novamente para ver o que acontece. Tá? Eu vou só modificar isso aqui, jogar para cá para a gente não se atrapalhar. Então vamos lá. Prontinho. Substituições feitas. Agora a gente vai executar aqui novamente nosso script para ver se tudo continua funcionando de acordo como estava anteriormente. Então, a gente só vem aqui no nosso terminal e vai digitar robot form.robot e ver se está tudo ok. Prontinho. Ele digitou ali tudo nos conformes, então a nossa substituição ela foi um sucesso, tá? Então, a gente já conseguiu aqui alterar o que a gente tinha feito antes para XPath. Vamos voltar aqui para a gente ver também umas outras opções de XPath que são interessantes e com certeza são situações com que vocês vão se deparar. Tá vendo aqui que a gente tem esse option, tá? Esse option aqui, ele não tem nenhum atributo. Então, como a gente faz para poder identificar ele? Tá? Nesse caso aqui, a gente tem duas opções. A primeira delas é a seguinte. Deixa eu apagar esse XPath aqui e localizar isso aqui. A gente localizou o select aqui, mas se a gente expandir o select, a gente consegue encontrar os options. Tá? A primeira opção que a gente tem é a seguinte, é encontrar por posição. Deixa eu trocar aqui o meu bloco de notas e trazer o que a gente está montando o XPaths. Vou apagar isso aqui e colocar a nossa estrutura. Nesse caso, a gente quer localizar o option que tem a empada, por exemplo. A gente vai usar a mesma estrutura, // option, só que nesse caso, dentro dos colchetes, a gente não tem um atributo para passar. Então, a gente vai dizer qual dos options a gente quer. Então, a gente quer a terceira opção, por exemplo. Então, a gente vai colocar aqui 3. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo que a gente quer pegar o terceiro option que está na página. Pronto. Ele vai e marca esse aqui. E a mesma coisa se a gente quiser pegar, por exemplo, o primeiro option. Ele vai e marca esse aqui, tá vendo? Isso aqui é uma das opções, só que ele é péssimo. Por que é péssimo? Porque, por exemplo, se alguém adicionar um outro select na página, vai quebrar totalmente. Quer ver? Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou copiar exatamente esse select aqui e colocar aqui em cima. E vou mudar os nomes aqui para frutas. E vou rodar aqui. Se eu buscar isso aqui, esse option, tá? Botar, por exemplo, isso aqui. Tá vendo 2 aqui? Ou, por exemplo, um aqui. Tudo bem que ele veio aqui para a coxinha de início, mas percebam aqui, 2 de 2. Não é o que a gente está buscando. A gente está buscando que fique 1 de 1, porque o elemento precisa ser único. Quando tem 2 de 2, ele está mostrando aqui que existem 2 elementos com esse mesmo XPath, o que não serve para a gente. Então, por isso que utilizar esse XPath aqui de posição é muito ruim, porque qualquer alteração que tiver na quantidade de elementos desse tipo, né, por exemplo, do option, se adicionarem selects antes ou depois, podem interferir no nosso código, como está interferindo agora. Tá vendo? Então, isso é bastante complicado de se lidar. Então, qual seria a outra alternativa que a gente tem? A alternativa que a gente tem para isso é utilizar a assertiva por texto. Por exemplo, pegar o option que tem o texto pastel. E como a gente faz isso? Bem simples.
Ao invés de a gente passar aqui um número, a gente vai passar o seguinte: contains, tá? Vai abrir e fechar parênteses. Aqui dentro, a gente vai digitar text, vai abrir e fechar parênteses novamente, passar uma vírgula, abrir e fechar aspas. E aqui dentro, a gente coloca o texto pastel. Vamos testar aqui, copia esse XPath e cola aqui. Pronto. Ele foi certinho aqui no nosso option com o texto pastel. Por que isso significa o quê? Isso significa que ele está buscando um elemento do tipo option que contenha o texto pastel. Aqui dentro pode ser qualquer texto, por exemplo, uva. Ele vai trazer aqui. Isso aqui pode ser utilizado em qualquer elemento, não necessariamente o option. Quer ver uma modificação que a gente pode fazer bem simples aqui? A gente vai buscar um botão que contenha o texto meu botão. E ele vai localizar isso aqui. Esse por texto também, ele é bastante assertivo, porque como eu falei para vocês, quando a gente pega uma informação que o usuário está vendo, a probabilidade dela mudar é muito pequena. Então, geralmente, utilizar o contains text pode ser muito mais assertivo do que, por exemplo, nesse caso do botão, utilizar o style para poder localizar ele. Então, também uma opção, tá? Outras coisas também que são relevantes para a gente mencionar aqui é a questão da div, tá? A gente vai encontrar muita div ao longo do trajeto de automação de vocês, com certeza vocês vão encontrar muitas divs, mas também é bem simples de se identificar, tá? Nesse caso aqui da div, a gente poderia utilizar o style dela também para poder localizar. Só copiar isso aqui, ó. A gente consegue localizar a div de forma bem simples, tá? Não tem nenhuma particularidade com div, é só que vocês vão encontrar bastante, mas da mesma forma que os outros elementos, a gente consegue localizar ela dessa forma, tá bom? E no geral é isso, tá, pessoal? Isso que eu passei aqui para vocês, com certeza vai servir para 70% a 80% dos elementos com que vocês vão se deparar. Com certeza vocês conseguiram entender a essência do XPath. Vou passar só uma última coisa para vocês, é que não necessariamente a gente precisa passar aqui qual é o tipo do elemento, tá? A gente passa aqui porque a gente restringe. Quando a gente escreve o tipo do elemento, a gente está dizendo para ele buscar dentro da página HTML um elemento do tipo div que contém o atributo style igual a esse valor aqui. Mas a gente também pode colocar para ele procurar qualquer elemento que tenha o style igual a esse background color pink aqui. Simples. A gente substitui o tipo do elemento por asterisco. E aí sim, ele procura qualquer elemento. Pode ser div, text area, input, option, select, enfim, todos os tipos de elementos. Por isso que a gente costuma restringir para aí sim ele ir para um elemento específico. Lembrando também, pessoal, que como eu disse, isso foi apenas uma parte do que o XPath consegue fazer. Obviamente que existem outras variações e outros atributos, outras formas de se colocar no XPath para a gente conseguir localizar elementos de outras formas, como por exemplo, mais de um atributo, posição, mesmo passando o atributo, enfim. Só mostrei apenas uma parte, o que eu julgo essencial para vocês conseguirem se virar durante a automação, que seria assim cerca de 70% a 80% dos cenários com que vocês vão se deparar, mas obviamente vocês podem ir mais a fundo nesse tema do XPath. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a essência do XPath. É bem simples de montar, não tem muito mistério. A gente só precisa saber qual atributo ali que vai ser o único para a gente localizar, porque lembrem que a gente sempre precisa estar com um de um aqui, tá? O elemento ele tem que ser único para a automação não se confundir e clicar no elemento errado. Então é isso. Até o próximo tutorial. Um abraço.